Gente, que foi esse episódio 4 de It Bem-vindos a Derry? Eu amei o desenvolvimento desse episódio e as coisas bizarras que aconteceram nele. Pra mim, aqui no episódio 4, rolou uma das melhores cenas da série até então, que é a cena da Marge, meio que, né, arrancando os próprios olhos. Gente, que loucura que foi isso. Amei. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal você vai encontrar muitos filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário. E não se esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E toda semana tá tendo vídeo sobre os episódios de Bem-vindos a Derry. Antes de entrar nos detalhes desse episódio 4, vamos recapitular algumas coisas importantes que aconteceram no episódio anterior. Na semana passada, a gente viu que o General Shaw teve um contato com a criatura It quando ele era criança, lá em 1908. Inclusive, desse encontro, ele guardou um estilingue que agora, em 1962, serviu ali para o Dick Halloran tentar localizar o It por meio das suas habilidades sobrenaturais. É quando ele, junto ali com o Major Hanlon e o Capitão Russo, sobrevoa a cidade de Derry e ele tem uma visão mega assustadora do Pennywise e quase faz o avião cair. Nesse momento, o Major Hanlon começa a desconfiar de algo estranho acontecendo nessa busca misteriosa. O que exatamente é essa arma que eles estão buscando? Quão perigosa ela é e ele não tá sabendo. No núcleo infantil, no episódio passado, a gente viu ali as crianças, a Lily, a Ronnie, o Will e o Rich, no cemitério tentando atrair essa criatura sobrenatural que tá infernizando eles. O que acaba dando certo porque eles são perseguidos pelos fantasmas das crianças que morreram lá no primeiro episódio. E eles conseguem tirar fotos desses fantasmas. Perfeito, né? Agora aquelas crianças iam poder provar que o que elas estavam falando era verdade e que não foi o pai da Ronnie, o Hank, que cometeu aquele massacre lá no cinema, e sim essa criatura sobrenatural. Bom, e começamos o 4º episódio com o grupinho de crianças indo até o chefe da polícia, o Clint Bowers, para poder mostrar essas fotos e contar toda a verdade sobre o que tinha acontecido no cinema. Eles chegam lá na delegacia, entregam as fotos no envelope, o delegado abre o envelope e começa a ver as fotos. Só que não tem nada, gente, não tem mais nada naquelas fotos. Todos aqueles fantasmas que tinham aparecido nas imagens quando eles revelaram o filme tinham sumido dali de uma forma inexplicável para eles. Óbvio, né, que o delegado, diante dessas fotos que não aparecem nada, tira sarro das crianças e ainda expulsa eles dali, mandando eles ficarem longe do assunto, que isso era assunto de adultos e não só assunto de adultos, mas assunto da polícia, envolvendo crimes ali. As crianças ficam ali sem saber o que fazer e o que pensar, né? Eles estão vivendo tudo aquilo ali, todas aquelas experiências assustadoras e sobrenaturais, mas ninguém acredita neles e eles não conseguem provar que eles estão falando a verdade. Conversando ali no colégio, eles chegam à conclusão de que precisam investigar se coisas assim já tinham acontecido em Derry antes. É aí que a Ronnie fala: ué, Lily, sua mãe não cresceu aqui? Ela nunca falou sobre nada estranho? E a Lily fala que não, ela nunca tinha falado nada sobre e que se ela perguntasse algo sobre isso pra mãe, a mãe provavelmente ia mandar ela de volta pro sanatório de Juniper Hill. A Lily diz que aquela moça lá com quem ela fez amizade, a chefe de limpeza do sanatório, a Ingrid, também cresceu em Derry e que talvez ela possa ter alguma informação. Ela e essa moça, a Ingrid, se encontram então numa lanchonete e na conversa a Ingrid fala que se lembra sim de várias crianças que sumiram do dia pra noite em Derry, lá em meados dos anos 30, mas que a explicação razoável que se dava pra isso era que nessa época os Estados Unidos estavam vivendo a Grande Depressão, que foi uma forte crise econômica que abalou o país em 1929 e que essas crianças que sumiram provavelmente tinham fugido pra tentar ter melhores condições financeiras ou pra não serem um fardo para os pais. A Ingrid completa que nunca presenciou nada parecido com o que a Lily descreve, mas que não é para ela desistir de investigar isso com os amigos. Essa Ingrid, gente, ela tá misteriosa, né? Porque ela é meio que essa figura mais materna para Lily, que fica incentivando ela a buscar a verdade e ao mesmo tempo ela fica falando ali que não sabe de nada. Estranho. Seguimos de volta ali pro colégio, onde as crianças estão assistindo a uma aula. E não sei se vocês repararam, mas esse vídeo que tá passando na sala é um desenho explicando o que se deve fazer caso uma bomba nuclear caia ali perto de você. O desenho fala que, já que nós não temos cascos como uma tartaruga, devemos agachar e cobrir nossa nuca e rosto. Bom, esse desenho ali na TV diz muito do contexto que eles estão vivendo, né? Em 1962, a Guerra Fria estava no seu auge. Os Estados Unidos e a União Soviética
Soviética estavam em conflito e o mundo inteiro ficou com medo real de uma guerra nuclear. No contexto aqui de Derry, é isso que está fazendo com que os militares queiram achar a criatura It para poder usá-la como arma ali nessa guerra iminente. E a tartaruga? Ela é citada no desenho aleatoriamente, será? Bom, vocês devem imaginar também que não. Porque a tartaruga em It representa o Maturin, uma entidade cósmica do universo do Stephen King. Nos livros, o Maturin é um tipo de deus tartaruga, uma criatura antiga, gigantesca, benevolente, ligada à criação, proteção e à vida, em contraste direto com o It Pennywise, que simboliza a morte, o caos e a destruição. Em It, a tartaruga é uma força do lado do bem. Ela não luta diretamente como algo materializado ali, mas guia, protege e inspira principalmente as crianças. Em Bem-vindos a Derry, ela tá aparecendo como símbolos e easter eggs, lembrando que existe algo maior e mais bondoso por trás daquele horror todo da cidade. Nessa aula, a gente também vê uma tentativa de interação ali da Marge com a Lily. As duas andam bem afastadas porque a Marge fica querendo andar e se enturmar ali com as meninas populares, enquanto a Lily tá mais preocupada em descobrir o que diabos está acontecendo com eles naquela cidade. Depois disso, a gente acompanha o Will voltando pra casa da escola e quando ele chega, a mãe dele, a Charlotte, tá lá esperando ele com uma cara de brava porque ela achou aquelas fotos lá do cemitério na gaveta do filho. Ela então confronta o menino e pede pra ele falar a verdade. E ele fala que eles estavam ali, né, pra ajudar a Ronnie porque o pai dela tá preso e ninguém acredita que ele é inocente, mas a Ronnie tem certeza que ele é. Então eles, sendo amigos dela, tentam ajudar. E aí ele começa a falar que eles foram no cemitério, só que nessa fala ele fica nervoso e com medo e não dá detalhes pra mãe sobre o que aconteceu lá. Mas a Charlotte entende que tem algo estranho acontecendo e também que talvez um homem negro esteja preso injustamente. Bom, o Will e o seu pai, o Major Hanlon, vão pra um dia de pesca ali entre pai e filho. E é aí que rola a primeira aparição do Pennywise nesse episódio. Eles estão ali pescando, só que a isca acaba e o Major Hanlon tem que ir buscar mais no carro, deixando o filho sozinho ali no rio. Tadinho, a gente já vê que ele fica assustado de estar ali sozinho, achando que algo vai acontecer a qualquer momento, e realmente acontece. De repente, o Will olha pra baixo e vê uma imagem do pai dele todo queimado, e essa imagem puxa ele pra baixo e tenta afogar ele. O Major Hanlon parece que percebe e escuta o filho se afogando e volta correndo pra ajudar o Will a se levantar dali. Ele salva o menino e pergunta, né, o que aconteceu. O Will, desesperado, acaba falando que viu o próprio pai dentro da água e que foi o próprio pai que tentou afogar ele. E logo depois, o Will fala: pai, tem uma coisa muito ruim aqui em Derry. There's something here. In Derry. Something bad. O Major Hanlon fica ali meio que sem entender, mas ele vê que realmente o pulso do filho tá machucado e que alguém realmente puxou ele pra dentro d'água. Logo em seguida, cadê? Lá vem ele, todo vermelhudo, o balão voandinho assim ali no rio. No universo de It, o balão vermelho é o objeto que o Pennywise carrega. Ele parece algo inocente, de festa de criança, circo e aniversário, então funciona como uma isca perfeita pra atrair as crianças. Porque balões são coisas que normalmente despertam alegria e curiosidade. Só que na história, esse balão é um sinal de alerta. Sempre que ele aparece, é porque o Pennywise tá por perto e alguma coisa errada vai acontecer. Ele também simboliza a infância corrompida ali, porque pega um objeto típico do mundo infantil e associa diretamente a medo, morte e trauma. A cor vermelha reforça tudo isso, lembrando sangue, perigo e violência. Então, o balão vermelho acaba sendo um símbolo simples e poderoso do próprio Pennywise. Algo que se apresenta como divertido e inofensivo, mas que na verdade anuncia terror. O Will então se encontra com os amigos e conta tudo que aconteceu. Que ele tinha tido essa visão do pai queimado que tentou afogar ele e que ele ficou com muito medo mesmo, muito assustado. E é aí que eles vão chegando à conclusão de que essa criatura talvez não esteja tentando matar eles, mas sim deixar eles muito assustados. Mas por quê? Porque quando nós, mamíferos, ficamos assustados, a gente libera os hormônios do medo, a adrenalina e o cortisol. E os predadores gostam do gosto que a presa tem quando libera esses hormônios. Ou seja, o Pennywise estava meio que temperando ali eles para poder atacá-los e comê-los no momento certo, de uma forma mais saborosa. A Lily tem uma grande ideia então, talvez a melhor desse episódio. Ela fala assim:
E se a gente então não ficasse com medo? Mas como, né? Como parar de sentir medo do nada assim? Tomando pílulas mágicas que a Lily rouba da mãe e diz que quando a mãe toma aquele comprimido, todos os medos e problemas dela desaparecem. Provavelmente, né, gente, aquela pílula é o quê? Um alprazolamzinho. Ela dá um comprimido ali pra cada um pra Ron, um pro Rich, um pro Will, e fala assim, ó, quando a gente começar a perceber que tá rolando alguma coisa estranha, a gente toma o comprimido e é isso, fechou? Fechou. Todos seguem pra aula e a Marge cutuca ali a Lily e fala que tá com saudades da amiga, que quer se reaproximar, que não sei o quê, e chama a Lily pra almoçar com ela. Só que nessa cena, gente, a gente vê que esse almoço possivelmente é uma armação ali de alguma sacanagem que as meninas populares querem fazer com a Lily e a Marge vai ajudar. Bom, a Lily acaba topando o almoço e elas sentam juntas ali no refeitório da escola. Elas começam a conversar ali e aí chega um garoto que parece ser um garoto popular ali e dá oi pras duas. Nisso, a Marge fala, nossa, você viu como o Tim Flanagan olhou pra você? Nossa, ele tá muito afim de você. Você devia ir lá falar com ele. E nisso, né, gente, a gente já percebe que aquilo faz parte da pegadinha. A Lily fica toda animada, tadinha, e fala, tá, eu só vou no banheiro me arrumar antes de falar com ele. E a gente fica sabendo que tá tudo armado pra na hora que a Lily for falar com ele humilhar ela na frente da escola toda. Gente, eu fico de cara como crianças são malvadas. A Marge vai atrás da Lily no banheiro e, enquanto a Lily tá ali na cabine, a Marge, conversando com ela do lado de fora, começa a ficar nervosa. A consciência dela começa a bater ali e ela vai tentando contar a verdade pra amiga, que aquilo tudo ia ser uma pegadinha, mas ela não consegue contar. Nesse momento, a Marge começa a sentir uma dor nos olhos e os olhos dela começam a sair pra fora, assim, e a crescer. Só pelos barulhos estranhos que a amiga tá fazendo, a Lily já percebe, né? Epa, tem alguma coisa errada aqui. O Pennywise, ele pode estar agindo. E ela tenta tomar o comprimido, mas ele cai dentro da privada. A Marge sai correndo do banheiro com os olhos todos pra fora, doido lá, e vai até uma sala que parece ser ali uma sala de marcenaria, com várias ferramentas afiadas. E ela pega uma ferramenta e no próprio olho, tentando tirar aquilo que tá ali crescendo nos olhos dela. E ela acaba indo até uma máquina, que é meio que uma serra, e tenta serrar também o olho, e ali ele vai atrás pra poder tentar impedir a amiga. Só que é tarde demais, um olho ali da Marge já tinha ido com Deus, a gente vê ali muito sangue, ali em cima da Marge, uma gritaria. É quando chegam os alunos e os professores ali na sala, e eles se deparam com a cena da Lily com uma ferramenta assim, em cima da Marge, que tá sem um olho e coberta de sangue. Logo, né, eles vão imaginar que foi a Lily quem fez aquilo. Gente, que cena tensa foi essa? Eu amei. Seguimos pra última parte envolvendo as crianças de Derry antes da gente entrar nos acontecimentos do núcleo adulto, que também são muitos. O Will tá ali no quarto dele tentando dormir e ele resolve usar o telescópio dele pra olhar ali a vizinhança. Quando de repente ele vê a figura de quem? De quem, gente? Do palhaço Pennywise. Ele começa a gritar e o Major Henlon vai até o quarto perguntar o que aconteceu. O Will fala que tem alguém do lado de fora vigiando a casa. E o Major Henlon vai até o lado de fora da casa, mas não acha nada, só um balão vermelho voando por ali. No núcleo dos adultos ali de Derry, a gente tem um encontro da Charlotte com a Rose. As duas estão tomando um café ali, conversando, e a Charlotte fala que o marido dela é um homem que guarda muitos segredos, né, porque é normal, ele realmente trabalha com coisas secretas do exército e tal. E a Rose fala, ele deve estar bem ocupado com a parada lá das escavações, né? E a Charlotte fala que não sabe, mas que acha que ele não tá envolvido nisso, porque ele é piloto e não mexe com essas coisas aí de escavação, não. Bom, nessa conversa, a Charlotte também menciona o incidente no cinema e como, né, era triste que aquelas crianças tivessem desaparecido. E ela fala assim, devo ficar preocupada? E é aí que a Rose fala, olha, Derry é um lugar lindo, ótimo de viver, mas coisas estranhas realmente acontecem aqui de tempos em tempos. Então, é melhor manter as pessoas que você ama por perto. Tenso, né? As duas se despedem ali e a Rose fala, olha, eu vou deixar meu número, se você precisar de alguma coisa ou de uma amiga, me liga. A Charlotte, gente, tem um papel bem ativo nesse episódio. Depois que o Will conta pra ela do episódio do cemitério e que eles estavam tentando ajudar a Ronnie porque o pai dela estava preso,
preso, ela resolve procurar saber mais sobre essa acusação de assassinato que tá em cima do Hank. Ela mexe alguns pauzinhos dela ali e consegue visitá-lo na prisão. A gente já sabe, né, por informações que foram trazidas nos últimos episódios, que a Charlotte é uma mulher ativista ali do movimento negro. Ela tem várias conexões e ela luta contra injustiças que possam ter sido cometidas contra pessoas negras. Então, ela quer ajudar o Hank a sair da cadeia, pelo menos por enquanto. E ela acredita que ele é sim inocente. Só que tem uma coisinha ali que tá atrapalhando ele nesse processo todo. Na noite do incidente, lá no cinema, ele tinha um álibi. A mãe dele falou que ele estava em casa, no quarto. Só que existe uma testemunha que afirma ter visto ele fora de casa, em tal rua, no dia do ocorrido. E ele realmente estava na rua. A Charlotte, então, pressiona ele pra falar a verdade e ele admite que não estava em casa, mas que ele não tinha nada a ver com as crianças desaparecidas. Na verdade, ele estava na casa de uma mulher casada. E não só uma mulher casada, mas uma mulher branca casada com um homem branco. E isso, gente, naquela época era tipo inadmissível para a sociedade. Se um homem negro fosse pego sendo amante de uma mulher branca, provavelmente ele seria morto e não preso. Então, assim, pro Hank não era muito uma opção falar a verdade sobre aquilo, sabe? Bom, agora, diante da verdade, a Charlotte diz que vai ajudar e que provavelmente ela vai conseguir pelo menos que ele vá pra prisão domiciliar, mas que isso pode demorar alguns dias. Na parte militar ali do episódio, a gente vê o Dick Halloran e seus colegas chegando no novo alojamento deles. O Dick tinha conseguido uma regalia ali com o General Shaw por ele estar ajudando, né, na operação secreta Precept. Esse novo alojamento tá meio sujo, meio bagunçado, mas eles amam, pra eles é um lugar perfeito. Eles iam ter um teto agora, poderiam fazer festas e até levar acompanhantes pra lá se eles quisessem. O lugar era um pouco longe da base, mas isso era até bom porque eles iam ter mais privacidade ali. Então eles, né, botam a mão na massa e começam a arrumar tudo ali. Que beleza, né, gente? Mas é claro que vai dar ruim. O Dick, por um momento, tem meio que uma visão ali, uma dor na cabeça muito forte, e ele vê a mãe dele morta, que fala pra ele tomar cuidado, pra ele manter aquela tampa bem fechada. Pois é, gente, só com isso já deu pra ver que esse novo alojamento deles talvez não seja um lugar muito seguro, né? Logo depois disso, o Major Hanlon chega por lá e meio que confronta o Dick, tentando saber mais sobre o que de fato eles estão procurando nessas escavações. E ele conta ali pro Dick que o filho dele tinha sido atacado lá no rio. O Dick, meio assustado e nervoso assim, fala: olha, eu não sei de detalhes sobre o que a gente tá procurando, mas eu também não sei se eu quero saber. Eu tô só seguindo ordens e é isso. Ele tá, gente, cagando de medo, o Dick. Ele sabe que vai dar merda, só que é o emprego dele ali, o trabalho dele, ele tem que seguir ordens e é isso, sabe? Quem nunca teve que seguir ordens estúpidas de um chefe? Indo pra patente mais alta ali do exército, a gente vê o Coronel Fuller falando pro General Shaw que as terras que a Rose tinha indicado não tinham nada. E o general fala: a Rose é uma mulher inteligente e essa batalha não vai ser fácil e o ciclo de ataque da criatura tá quase acabando. Então, logo logo, né, a criatura vai ser enterrada novamente e essa arma que eles tanto querem ali vai com Deus. Pelo menos pelos próximos 27 anos. Só que ele tem uma ideia. Ele pensa assim: vamos chamar a galera da reserva indígena pra vir aqui conversar. Ao invés da gente ficar barrando eles, vamos trocar ideia e descobrir, né, onde está enterrada a criatura, porque eles claramente sabem de algo. Só que essa troca de ideia não vai ser muito prazerosa ali. Os militares trazem até a base o Taniel, esse menino aqui que é sobrinho da Rose. Ali, pra interrogar ele, entra na sala o Dick e do lado de fora, observando, estão o General Shaw e o Major Hanlon. O Dick, então, vai usar o seu poder do brilho pra entrar dentro da cabeça do Taniel e descobrir a localização daquilo que eles estão procurando. Dentro da cabeça do Taniel, o Dick vê uma memória do passado, onde o Taniel, criança, tá conversando com a tia e ele conta a lenda do Galu. A lenda do Galu é basicamente o mito de origem da própria criatura que a gente conhece como It/Pennywise. Na memória que o Dick vê dentro da cabeça do Taniel, a tia dele pede pra ele contar a história do monstro da Floresta do Oeste. Ele explica que, milhões de anos antes de existirem pessoas, um espírito maligno caiu na Terra preso dentro de uma estrela cadente. E quando essa estrela bateu no chão, ela se quebrou e o espírito foi libertado. Os ancestrais do povo indígena da região perceberam que a pedra da estrela tinha poder, e o ancião mais sábio pegou um fragmento para poder esculpir uma adaga mágica que seria usada para poder proteger o povo desse ser, que eles passam a chamar
chamar de Galu. Durante muito tempo, o povo viveu em equilíbrio com Galu. Eles sabem que ele habita a Floresta do Oeste, então eles não caçam ali e não entram no território do monstro. Em troca, o Galu fica restrito àquela área. E essa história vai sendo passada de geração em geração como uma lenda ali de alerta. Mas tudo desandou quando os colonizadores brancos chegaram, ignoraram os avisos, entraram na floresta e começaram a caçar lá dentro. O Galu então se alimentou deles, ficou mais forte e começou a conseguir ir além da mata. Depois que a chefe guerreira Sesk morre tentando enfrentá-lo, a filha dela, a Nekane, volta até o lugar onde a estrela caiu e quebra mais pedaços da rocha para criar 13 talismãs ou pilares sagrados que seriam enterrados ao redor da floresta. Esses pilares formaram uma barreira invisível que o Galu não consegue cruzar, funcionando como uma gaiola mágica embaixo da região que futuramente viraria Derry. Os descendentes do Thaniel juraram proteger o segredo desses pilares para poder manter o monstro preso. Mas agora o Dick Halloran tinha acabado de arrancar essas informações ali da cabeça dele. E para finalizar, ele pergunta onde estão esses pilares, né? E a mente do Thaniel fala: ali, siga os túneis sob o antigo poço. E aponta para a imagem dessa casa, a casa da rua Neibolt, que é o casarão velho e caindo aos pedaços que fica no número 29 da Neibolt Street, em Derry. Na história de It, ela é um dos principais pontos de concentração do mal na cidade. A casa foi construída em cima do antigo poço de Derry, que é o lugar onde os esgotos se encontram e por isso acaba sendo a principal entrada para o covil do It lá embaixo pelos túneis. Ao longo dos anos, esse lugar foi acumulando um histórico de desaparecimentos e mortes, ganhando fama de mal-assombrado. Nos filmes, é ali que o Clube dos Perdedores enfrenta o Pennywise pela primeira vez e depois usa a casa para descer até os esgotos no confronto final. Pois é, gente, babadeira esse episódio, né? Eu gostei muito. Foi um episódio cheio de coisas, tanto no núcleo infantil quanto no núcleo adulto. Teve o ataque, né, do Pennywise contra a Marge, que pra mim foi um dos melhores até então. E eu tava pensando uma coisa. O Rich, gente, foi o único até agora do grupo ali das crianças que não sofreu nenhum ataque ainda. Então, será que vem aí no próximo episódio? Ai, gente, eu vou ficar com muita dó. Eu acho ele muito fofinho, tadinho. Mas tem que acontecer, né? Provavelmente vem aí. No núcleo adulto, né, finalmente tem o Major Henlon ali, um adulto que tá começando a entender que tem alguma coisa estranha e ele tá acreditando no filho dele, sendo um dos únicos ou o único adulto ali que acredita em uma criança de Derry. E o casarão, hein? Será que os militares vão até lá tentar achar essa criatura? Tudo depende aí do Dick passar essas informações pra frente. Bom, vamos descobrir tudo isso nos próximos episódios, que ao todo vão ser 8. Então já chegamos aí na metade da primeira temporada e vamos ter mais 4 episódios pra assistir nessa primeira temporada, que se passa em 1962. Depois, de acordo com o plano criativo, a segunda temporada vai se passar em 1935 e a terceira temporada em 1908, seguindo os ciclos de ataques aí de 27 anos do Pennywise em Derry. E vocês, o que vocês acharam desse 4º episódio? Deixa sua opinião sobre ele aqui nos comentários e também o que vocês observaram desse episódio que eu não falei aqui. Não esquece, claro, de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e me seguir lá nas outras redes. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.